Renato, primeira coisa, eu quero te agradecer, né, por ter aceito o convite e quero te dizer que você sinta-se em casa, tá? Hoje você é o nosso convidado super, ultra, mega especial e eu quero que você sinta-se em casa. Eu gostaria, Renato, que você começasse se apresentando, tá? Dizendo o que é que você faz hoje, contando um pouco da sua história, como você chegou até aqui. Faz aí para o pessoal que não te conhece ainda, os curiosos já foram bisbilhotar, né? Os curiosos. Mas os outros estão esperando que você traga um pouco da sua experiência e que com certeza vai ser muito grandiosa aqui para os nossos colegas. Tudo bem, então. Bom dia para o pessoal aí. Pessoal que está me vendo meio de lado é porque eu dei uma adaptada aqui. Mas tudo bem, né? Então eu estou aqui, a gente está falando hoje para dentistas, né? E a gente vai falar sobre um pouco de emoções. Como essas emoções são geradas e como essas emoções interferem no nosso dia a dia, de qualquer forma que seja, tá? E aí é como você disse, né? O assunto de hoje vem de alguém que não é dentista e aonde que culmina esse ponto nosso. Então deixa eu falar um pouquinho da minha história. Eu sou, na verdade, um professor de educação física de formação e trabalhei por muitos anos fora do Brasil. Eu morava na Indonésia e trabalhei por todo o sul da Ásia. Esse mapa que está aqui atrás de mim, o pessoal que está pelo YouTube acho que consegue ver um pouco melhor, são os países por onde eu já tenho passado, tanto trabalhando quanto visitando e até pedalando, né? Fui ciclista profissional de mountain bike, né? E essa é um pouco assim, resumidamente, da minha história. Mas aonde chega nesse ponto de combinar com emoções? Primeiro, eu sempre trabalhei com muito qualidade de vida das pessoas. Eu tinha que melhorar a qualidade de vida de qualquer forma que seja, porque eu trabalhava com academia de ginástica e personal trainer. Então, as pessoas que procuram por uma atividade física sempre é para aliviar um pouco das tensões, de qualquer forma que seja, né? E até que um dia, né, eu estava na Indonésia, onde eu morava, e era um feriado. A gente teve um evento do Clube da Moto. Eu tinha uma moto esportiva e a gente saiu para se encontrar, para passar um dia como os outros. E nesse dia choveu bastante. Na minha volta para casa, eu sempre que eu conto essa história me toca um pouco fundo, tá? A gente estava voltando, o chão estava muito molhado e numa praça rotatória, uma caminhonetinha de entrega acabou não me vendo, né? Viu tantas motos passando, mas não percebeu que ainda havíamos é, mais 3 motos para passar e acabou me fechando. O para-choque traseiro dele pegou na roda dianteira da minha moto e acabou me jogando de cabeça no chão. Apesar de ter sido muito devagar, né, um tombo bobo até numa praça rotatória, eu acabei fraturando o pescoço. Eu tive uma fratura cervical de vértebras 3 e 4 e uma lesão medular a nível cervical 3, o que me fez daí para frente um tetraplégico imediatamente. Eu fui levado ao hospital, isso era uma quinta-feira, pouco depois do almoço, e por mais consciente que eu estivesse, eu não me lembro de nada. Tudo que eu sei do acidente foi dito pelas pessoas que estavam comigo, né? E, enfim. Mas olha o tocante disso, porque eu falo tanto de emoções e de qualidade daquilo que a gente guarda, não só na mente, mas no coração também. Um belo dia eu abri o olho e eu vejo meu irmão assim, bem próximo de mim. E aí ele olhando para mim assim, eu comecei a pensar, mas espera aí, meu irmão morava no Brasil, né, e eu na Indonésia, o que dava aí quase uns 30 mil quilômetros de distância. E eu pensei, mas o que você está fazendo aqui? E foi aí que ele colocou uma mão no meu peito, né, segurando minha mão, e começou a me contar. Falou, poxa, você tá bem? Você sabe quem eu sou? Diziam lá que eu misturava provavelmente o inglês com o português. Ninguém entendia muito quando eu falava, às vezes, em português, mas que eu respondia as perguntas à medida do possível, né? E eu falei assim, poxa, Gui, claro que eu sei. Meu irmão, né? E eu me lembro desse ponto pra frente. Então, olha só, quando meu irmão apareceu, né, alguma coisa, alguma chave ligou, que eu me lembro daí pra frente. Mas o fato foi que eu estava entubado, com um tubo na boca,
E eu pedi para ele, falei assim, Gui, tira esse tubo da minha boca porque tá me atrapalhando muito, tá me machucando. Tá me machucando o lábio. Ele falou assim, poxa, Rê, o primeiro tubo você comeu, você mordeu ele, de tanto morder, precisou tirar, passar de novo outro tubo, né, outros tubos, né, porque são alguns tubos, né, e você está precisando disso, porque esse tubo está te ajudando a respirar. Aí eu parei, pensei e falei, poxa, então é sério, eu preciso disso por enquanto, mas eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo ainda. E aí nele me explicando o que tinha acontecido, olha, você saiu para fazer um passeio de moto, né? E eu comecei a buscar isso na memória. E eu falei assim, poxa, é verdade, né? Cadê a minha moto? Onde eu tô? O que eu tô fazendo aqui, né? Aí ele falou assim, poxa, Rê, você não lembra de nada do acidente? Eu falei assim, não me lembro de acidente nenhum e tal. Aí eu pedi para ele, falei assim, olha, enquanto ele me contava, né, o que tinha acontecido, eu falei assim, poxa, Gui, então faz o seguinte, me desamarra, pode me desamarrar, porque eu não vou tirar esse tubo da boca. Eu achava que eu estava amarrado para não tirar o tubo da boca, né? Porque teve primeiro problema com o primeiro tubo e tudo mais. Foi aí que ele colocou a mão, ele estava com uma mão no meu peito, colocou a outra mão na minha testa e falou assim, Rê, cara, você não está amarrado. Você teve uma fratura no pescoço, lesionou a tua medula e hoje você está tetraplégico com possibilidade de reversão, mas a gente sabe dessa dificuldade toda, né? E isso para mim foi uma bomba, porque aquilo, naquele momento, passou um filme da minha vida, né, de tudo que eu tinha construído profissionalmente e pessoalmente, e que aquilo seria mudado daí para frente, né? E, enfim, aí acabou me contando o que tinha acontecido. Eu ainda estava. Os hospitais na Indonésia não são tão qualificados para tratar esse tipo de, de paciente de comprometimento. Então, eu ainda tive algumas paradas cardíacas e foi bem intenso lá, até que meu irmão conseguisse me transferir para Singapura, que fica 1h30 de voo da Indonésia. E lá em Singapura eu fiquei por mais 30 dias até que eu pudesse voltar para o Brasil, né? E nesse tempo eu tinha só um relógio que se mexia no quarto, né, da UTI, e me fez refletir muito, né, sobre tudo isso, sobre tudo que eu tinha conquistado, sobre tudo que eu tinha feito na vida, sabe? Eu estava no auge da minha carreira, né, da parte profissional, estava no auge da minha vida pessoal também, sabe? Eu cheguei num patamar profissional que eu jamais teria chegado se eu tivesse ficado no Brasil. Eu gerenciava na Indonésia uma rede de academias que tinha em torno de 50 academias espalhadas pela Ásia. Na própria Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. E também trabalhava para uma outra companhia da Nova Zelândia que produz aula de ginástica e vende para o mundo todo, né? Então, assim, era um ponto da minha vida que eu era um ponto de referência profissionalmente aqui no Brasil, sabe? As pessoas que tentavam, às vezes, eram barradas ou não conseguiam progredir de uma forma que se destacasse dessa forma que eu me destaquei. Eu estava no auge da minha vida pessoal porque eu podia ajudar financeiramente a minha família, eu podia ajudar as pessoas que eu mais gosto e principalmente a minha filha, que quando eu saí do país ela tinha 4 anos só, e na época do acidente ela tinha 10 anos, né? Foi em 2013. E naquele momento, eu só via as pessoas que me olhavam, sabe? Eu costumo falar com estrelinha nos olhos, quando me olhavam. Eu só via as pessoas me olhando com um sentimento de piedade, de dó, não de desapego, mas aquele sentimento de coitado, né? E eu falava assim, poxa, o que aconteceu com a minha vida? Por que aconteceu isso? Mesmo porque, para mim, eu saí, o que eu tenho na memória, eu saí de moto um dia normal, como sempre, e do nada eu abri o olho, estava no hospital, já operado. Hoje eu tenho uma sustentação cervical, com 4 parafusos de cada lado, em 2 barras, parafusado de C2 até a C5. Até que não perdi muito dos movimentos, mas perdi os movimentos voluntários do corpo, né, do pescoço para baixo.
E por que eu estou contando toda essa história, né? Porque aí eu acho que entra o nosso assunto de hoje, né? Falar sobre emoções do lado profissional, principalmente. Eu resolvi daí que eu precisava primeiro, a primeira batalha foi conseguir uma remoção, uma forma viável de que eu pudesse voltar ao Brasil. Eu estava em Singapura e, por sorte ou por mérito do meu irmão e de muitas pessoas que foram até lá para me buscar, a gente conseguiu montar uma UTI dentro do avião que me trouxe de Singapura para São Paulo, com uma escala em Barcelona. E, por sorte, foi o mesmo avião, não precisei trocar de avião. Então, a UTI montada ficou. Eu vim numa maca amarrado em cima do encosto de cabeça, embaixo do bagageiro de cabine do avião, por 34 horas de voo, né, de viagem, até que eu chegasse em São Paulo. Depois fui transferido para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde eu fiquei mais 3 meses e meio, até que eu me reabilitasse e conseguisse ter condições de sair do respirador mecânico e sair do hospital, né? E poder tomar conta da minha vida. E foi aí que 1 ano depois, né, em março de 2014, eu estava já na casa dos meus pais, fora do hospital, fora do respirador mecânico, e eu pude, inevitavelmente, ter que lidar com a minha vida. Tive que me acostumar com uma cadeira de rodas, eu tive que me acostumar com o meu novo formato de tudo, né, de precisar de ajuda para 100% de tudo que eu preciso fazer, que diz desde me mexer, tomar banho, me vestir, comer, até coçar o rosto, enfim, fazer tudo. E eu precisava dar um jeito nisso tudo. E é nesse ponto que tudo que tinha na minha cabeça até o dia do acidente foi repensado e revisto de uma forma até que involuntária para que eu chegasse no ponto que eu estou hoje. Porque eu falei, olha só, nesse ponto eu tinha 2 opções. A primeira delas era continuar, sabe, depressivo, cheio de ansiedade e reclamando, e eu tinha um bom motivo para isso. Quebrei o pescoço, né? Eu podia ficar encostado no meu pescoço o resto da vida, reclamando e atrapalhando também a vida de todas as pessoas que queriam me ajudar. Ou então, a minha segunda opção era levantar, bater a poeira e dar um jeito de fazer o meu melhor na vida para que o meu objetivo, né, a minha meta naquele momento era tentar fazer com que as pessoas que me olhavam com aquelas estrelinhas nos olhos voltassem a me olhar com as estrelinhas nos olhos. Principalmente a minha filha, né? Porque eu era um exemplo muito bom para ela e ela precisava ver que o pai dela não é um cara que ficou simplesmente encostado nos problemas, explicando a vida de qualquer forma que fosse. É um cara que batalha, que vai e faz. Então foi daí que a minha história começou a aflorar. Falei, poxa, durante tanto tempo, eu me preocupei tanto em melhorar a vida das pessoas. Me preocupei tanto em fazer com que elas fossem embora para casa melhor do que elas chegaram até mim. Talvez a vida tenha me preparado para eu poder usar tudo isso comigo mesmo agora. Sabe? Renato, eu vou só lhe interromper agora, né, no que você estava falando. Fica à vontade. Olha só que interessante na sua fala. Você sempre teve a preocupação de melhorar a vida das pessoas, né? E naquele momento você usou aquela profissão que você tinha, que era de educador físico. Exatamente. E olha só como a coisa ela é lá atrás, né? Parece aquilo que eu digo a gente veio para alguma coisa, a gente tem uma missão. E você hoje continua melhorando a vida das pessoas de uma outra maneira, Olha aí, com tá as vendo? ferramentas que você tem hoje. Então, Exatamente. claro que você ter melhorado a vida das pessoas, e aí por isso que eu fiz essa interrupção, você ter sempre se preocupado com isso e ter se preparado para isso, melhora, traz ferramentas para você também melhorar a sua. Mas olha só, você continua com o mesmo propósito, só que numa outra área e com as ferramentas que você tem hoje. Sabe que até não é uma outra área completamente. Porque assim, as pessoas que iam até mim procurando por atividade física para aliviar estresse, depressão, ansiedade e tudo mais, o que eu tinha que vender para elas
era o alívio do estresse e dessa depressão e da ansiedade. O que elas precisavam era do exercício físico. Entende que são, às vezes, Sim, duas coisas distintas, né? sim, Hoje, eu continuo com o mesmo objetivo. As pessoas que me procuram, e eu vou explicar o porquê isso aconteceu, elas querem ficar livre de problemas que julgam serem menores do que o meu. E olha e fala assim, poxa, se um cara que quebrou o pescoço consegue ter uma qualidade de vida desse jeito, como é que ele faz? E quando eu, né, na época de palestras e tudo mais, o impacto era muito grande, porque as pessoas vinham até mim comovidas. E uma vez um rapaz falou assim, olha, você sabe que eu estou desesperado, porque o meu nome foi para o Serasa, e é claro que assim, não é uma coisa comum, foi um descuido meu, e eu sou uma pessoa honesta e tudo mais, e eu estou muito desesperado, porque acho que minha vida vai acabar aí. E hoje, vendo você falar, eu estou vendo que o meu problema é reversível, segunda-feira vai estar tudo resolvido, e eu vejo tanto que eu sou não só egoísta, enfim, né? Esse impacto era muito grande, né? E eu sempre dizia que o meu problema, sendo mais grave, ainda é o meu problema. O problema mais importante, mais grave, sempre é o problema de cada pessoa. Então eu uso o meu exemplo e tudo que eu enfrentei só para que as pessoas saibam que é possível. Se isso é possível, ótimo. Vamos lá então conseguir os seus resultados, porque os seus resultados, por pequenos e menores que sejam, vão te impulsionar a resultados maiores, sabendo que se alguém conseguiu, você também consegue. Isso é o que eu uso hoje. E é, só e mudei vo- agora então o veículo, porque eu não uso mais atividade física, mas eu mudei o veículo para que elas consigam o mesmo resultado. então o objetivo, o propósito é o mesmo, mudou o veículo. Exatamente. Eu percebi, e na verdade, assim, as pessoas perceberam que, se espelhando em mim, perguntando como eu tratava todos os assuntos, elas poderiam fazer igual, e eu percebi que as fases dessa recuperação eram as mesmas. Aquela fase da solidão, uma fase depois de que os amigos desaparecem, a gente renega tudo isso, entra em depressão ou não, e cada fase dessa, se a gente souber qual é o caminho, fica mais fácil de ser evitada. E foi dessa forma que eu comecei a, involuntariamente até, ajudar as pessoas. E eu dizia assim, olha só, calma, porque você vai sentir tal coisa. E as pessoas me ligavam e falavam assim, ó, Renato, como você sabia disso? Você tem uma bola de cristal? E eu falava assim, não, não é uma bola de cristal, eu passei por isso. Então, depois dessa fase, passa por isso rápido, tenta se é, identificar nisso para poder passar para a próxima fase, que começa a ser a superação de qualquer problema. Entende? Dessa forma, eu comecei a chegar até as pessoas. Foi daí que eu desenvolvi um método, diria assim, né? Que trabalha, é um treinamento, eu falo que é uma preparação mental e emocional que trabalha a partir de treinamento e fortalecimento mental da pessoa, né? A nível emocional mesmo. Percebe que ainda continua sendo um treinamento e fortalecimento, é o que eu sei falar e é o que eu sei provocar, né? Eu mexer com as pessoas dessa forma. E você, quando você fala, você Claro. Tá perto. falou algumas coisas aí, Renato, interessantes. Às vezes as pessoas dizem assim, é como você falou, Falou também. cada um tem o seu problema, a sua dificuldade, e não existe um problema maior ou menor, existe o dele. O dele, O exatamente. dele. Então, assim, quando você conta a sua história, não é para dizer assim, olha, o meu problema é muito maior do que o de vocês. Não, esse é o seu. E para o outro, o dele, que às vezes a gente de fora, e aí vem o julgamento, né? A gente julga, mas e isso daí não é empatia, quando você diz assim, mas olha só, você está com esse problema que é tão pequeno, mas olha o meu como é muito maior. Você não está ajudando em nada Não é no aquela sentido pessoa. de comparar. Eu sempre, Exato. uma comparação que eu faço é assim, ó. O primeiro homem que chegou à Lua, sabe, ele tinha todos os motivos para desistir. O principal deles era porque ninguém tinha feito aquilo até aquele momento. O segundo é porque o foguete podia explodir na saída, na volta, a qualquer momento. Era a vida dele que estava ali. Então ele tinha todos os motivos para não fazer aquilo. Mas algo levou ele a realizar isso. E depois que ele foi e voltou, provou que era possível. E tantas outras pessoas foram muito mais tranquilizadas por isso já ter acontecido. Mas não foi só nesse campo
que ele melhorou na vida de outras pessoas, para falar que era possível ir até a Lua e voltar. Muitos experimentos, estudos que foram usados nessa viagem também provaram para outras pessoas que muitas outras coisas eram possível. Então percebe que a gente às vezes avalia a dor, a nossa dor, perante a dor do outro. E as pessoas chegavam até mim e falavam assim, poxa, mas será que eu preciso disso? Eu não tenho o pescoço quebrado. E eu dizia, olha só, se alguém com a debilidade física que eu tenho, com a necessidade de ajuda para quase, hoje eu digo quase 100% de tudo que eu preciso, porque eu desenvolvi um sistema onde eu consigo trabalhar online, né, de um dispositivo que eu uso preso na testa, que eu consigo operar o telefone, o tablet e tudo mais. Se uma pessoa com esse comprometimento consegue, qualquer pessoa consegue. Usa isso como motivo para te impulsionar para frente. Daí para frente, são os seus resultados, quando eu consigo te tirar do lugar, na direção correta, são os seus resultados que vão te motivar a ir além e além sempre. É isso que eu uso com as pessoas. E as pessoas, quando começam a entender como funciona esse processo de preparação, de treinamento e fortalecimento mental que eu oriento para que elas tenham, elas começam a entender como isso funciona e os resultados são fantásticos, né? Eu digo assim, é preparação, porque a gente vai plantar uma sementinha e uma ideia, treinamento, porque a gente faz aquilo ficar repetitivo até que aquilo se encaixe, e fortalecimento de tanto que a gente repete aquilo para ficar bom. Uma das coisas que eu digo é que a gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência. E se a gente está falando aqui hoje com profissionais, com dentistas, eu faço uma pergunta. Como é que era o primeiro dia de consultório? Como é que foi o primeiro dia de consultório? Sabe, a gente gastava muito tempo pensando e executando, sabendo como é que era, estudava de novo. Aquilo demandava tempo e energia. Hoje, depois de alguns anos de profissão, não é muito mais automático. Às vezes a gente resolve as coisas sem nem mesmo pensar muito naquilo. Não gasta tempo, não gasta energia. Isso passou do nível consciente para o nível subconsciente. Pensa aí como foi o primeiro dia que alguém aprendeu a dirigir um carro. Dava um trabalhão, né? Pisar na embreagem, trocar de marcha, olhar no retrovisor, ligar a seta. Hoje em dia foi tudo automático. Porque a gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência. A gente só precisa saber Tem que a fazer, direção né? certa, Porque se não fizer, não a fica direção bom, certa né? e o que precisa fazer. Exatamente. Exatamente. Ô, Renato, na tua experiência, hoje você tem um produto, hoje você faz, como é isso? É uma mentoria? Me explica um Eu programa. trabalho com um grupo de mentoria que é individual, né, e particular, eu diria assim, bem privando não só sentimentos, mas as áreas de cada pessoa, porque uma pessoa que é ansiosa hoje em dia, e quem não é, né? Existem duas maneiras, a gente vai falar um pouquinho agora das emoções, mas toda pessoa que é ansiosa tem muita dificuldade, primeiro, de explicar o que está sentindo, e de não ser banalizado tentando explicar o que está sentindo. E eu passei muito por isso, porque eu não conseguia explicar o que eu estava sentindo, e quando eu tentava explicar, as pessoas banalizavam e falavam assim, não, para com isso, é bobeira da sua cabeça, besteira sua. Ó, reza antes de dormir, que amanhã se acorda bem. Essas pessoas, na verdade, elas queriam me ajudar. Elas só não sabiam como me ajudar. E acabavam até banalizando. E só quem passa por depressão, né, e essa ansiedade toda, vai entender o que eu estou falando agora. Às vezes é melhor a gente ficar quieto e só concordar para não ser ridicularizado em termos, né, por outras pessoas. E essas pessoas são as pessoas que mais gostavam de mim. A intenção era boa, porque quem gosta da gente quer ajudar, mesmo que não saiba como. Quem não gosta, não se preocupa e sai por aí falando mal de você pelas costas e por outras pessoas. Entendendo isso, eu falava assim, gente, como é que eu consigo, então, formular tudo isso e aproveitar da melhor forma possível essa ajuda? Foi aí que eu voltei no princípio, né, na base de tudo, e falei, poxa, essas emoções que estão sendo construídas, qual é a raiz disso tudo? E talvez agora culmine no ponto do profissional que está escutando a gente aqui agora. Né? A gente fala muito do humor. Quem nunca chegou aí no consultório, e eu vou falar em consultório agora, abrangendo para todas as profissões, né? Ou no escritório, sei lá.
de cabeça quente, pensando em outros problemas, pensando em outras atividades ou em outras coisas que precisava resolver depois que sair do trabalho ou chegou atrasado no trabalho por causa de outros compromissos, enfim, né? Essa construção, esse potencial do humor influenciar em todas as atividades é o final da linha. O seu humor é o reflexo das suas emoções. Como é que você se sente emocionalmente? Às vezes a gente levanta, né, e já tem um monte de coisas para fazer durante o dia que não vai dar tempo, porque ainda tem que ficar no consultório e trabalhar, enfim. Então isso acaba afetando. E se a gente para pensar, as pessoas não conseguem ser diferentes pessoas em casa, com os amigos e profissionalmente. Ô, Acabam, Renato, pode falar. só você falou aí do humor, né? E das emoções. E eu fiquei aqui pensando, quando você falou depois, as pessoas se levantam e elas já entram no piloto automático, já vão fazendo as coisas, e a dificuldade que as pessoas têm de se olhar e entender assim, por que que eu estou mal-humorado? Por que que eu estou vindo trabalhar sem vontade? Desanimado, triste, o que está acontecendo? E aí, aqui a gente, como eu falo para os dentistas, né, a gente fala muito das questões profissionais, e muitas vezes as pessoas ficam buscando as respostas no externo, né, justificando os seus resultados É aí que eu ou vou chegar, o seu exatamente. comportamento pelo externo, mas não está no externo, está no Exatamente. interno. Mas olha só, eu estou olhando a situação lá de longe para dentro de cada pessoa. Percebe que eu saí do humor, estou chegando agora nas emoções, né? E como é que a gente gera essas emoções? Primeiro é importante que a gente perceba que a gente é a mesma pessoa, não importa onde a gente esteja. Como eu percebi isso? Eu era um cara que viajou o mundo inteiro, hoje eu conheço mais de 50 países, totalmente autônomo, independente, e eu me vi depois numa cama, que eu não podia sair da cama, não era nem do quarto, nem de casa, nem da cidade. Eu não conseguia sair da minha cama. E eu falava assim, poxa, mas ainda é a mesma pessoa, percebe que sou eu. Não é o Renato de lá e um outro Renato aqui. É o mesmo Renato. O que tem de diferente nisso? A diferença nisso é a interpretação e importância que você dá para as suas atividades e razões. Eu costumo comparar isso como uma rosa. E eu digo assim, para a gente ver o lado bom disso tudo, se compare a uma rosa. Como é que a rosa é? Ela é o que ela é. Ninguém vai lá todo dia pintar a pétala dela e pingar perfume. E não importa onde ela esteja, ela vai ser colorida, perfumada e vai. Não há quem passe perto de uma rosa que não se sinta bem. Então a gente tem que se comportar como uma rosa. Não importa onde a gente esteja. Se é em casa, se é no trabalho, se é com amigos, se é no âmbito esportivo, enfim. Se a gente parar para pensar dessa forma, como é que a gente gera esse sentimento para poder irradiar e não para parecer um pé de bucha, né? Um pé de mamão, que as pessoas passam, ao invés de se encantarem com a rosa, repararem e falarem, poxa, o que esse pé de mamão está fazendo no meio do caminho? Ou um pé de bucha, sei lá. Né? É uma situação hipotética, né? Mas as pessoas vão reparar, porque acaba sendo a mesma pessoa, tanto lá quanto aqui. E como é que a gente chega, então? Sem ser lá do humor, eu cheguei nessa formação das emoções. E como é que as emoções são construídas? As emoções, elas podem ser geradas pela interpretação de todas as informações que chegam até a gente. Visual, auditivo, que alguém te contou, que você entendeu, que você está pensando, de qualquer informação que chega até você. E aí você gera uma emoção positiva em cima de alguma coisa ou negativa. Então, se as pessoas estão gerando essa emoção de uma forma negativa, é muito importante que você volte à raiz do problema para entender o porquê aquilo está acontecendo. E interpretar. A gente usa muito, eu falo muito de empatia e sinergia, né? Para que a gente saiba por que aquelas informações estão chegando até a gente. E são informações que talvez simplesmente você ainda não as conheça. Uma outra forma de olhar a mesma figura ou a mesma imagem. Sabe quando tem aquele 6 desenhado no chão? Algumas pessoas olham e falam, poxa, número 6. Outras pessoas olham para o outro lado e falam, não, número 9. Há quem ache ainda que é uma letra G. Enfim, depende do ângulo que você olhar. Então aproveite todas as informações
mesmo que não seja o seu ponto de vista, para poder acrescentar mais conhecimento, informações mesmo, antes de formar a sua emoção em cima daquilo. Como eu digo, empatia, porque se fosse uma pessoa que não gostasse de você, talvez estaria falando de você para outra pessoa e não para você. Então, se essa informação está chegando até você, seja ela qual for, essa pessoa se importa com você. Então, aproveita isso. Mesmo que seja uma pancada, uma crítica, informação ruim, enfim. Tenta primeiro respirar fundo e absorver aquela informação, porque talvez seja algo sobre você que você ainda não saiba. E some esse conhecimento aos que você já tem para construir um sentimento, né, uma emoção daí para frente, de uma forma mais útil para você. E não que vai te deixar de cabeça quente, explodindo com qualquer situação que seja. Esse é o pulo do gato. E como é que a gente faz isso? É isso que eu ensino as pessoas a fazerem. A transformar aquilo que poderia ser uma coisa ruim, eu diria, né, uma coisa não tão boa para ela, de qualquer forma que seja, numa coisa mais útil, uma coisa mais viável, para que ela possa se sobressair e não deixar com que qualquer informação que seja te leve para baixo disso. Faz sentido pensar dessa forma? Sim, faz. Faz Construir total sentido. os nossos sentimentos e emoções? Sim, sim. E essa questão que você falou, né? Que não existe, é a pessoa, né? Você não é, eu sou assim enquanto estou no meu trabalho, e sou assim enquanto estou na minha casa ou com os meus amigos. Não, você é uma pessoa só. Como profissional, Exatamente. como relacionamento, como amigo, você é uma pessoa só. Quer dizer, o Renato é uma pessoa só. Teve Não dá para estar feliz em casa e não estar feliz no trabalho. É por isso que às vezes as pessoas chegam em casa, no convívio familiar, e não se sentem confortáveis ou felizes, porque não estão felizes em outros lugares. Exatamente. E aí, o quanto você está bem, né, profissionalmente, ele é importante e ele reflete diretamente no seu convívio social, no seu convívio familiar, porque você não consegue desligar, as coisas estão interligadas. Né? Exatamente. Então, é importante que você esteja bem profissionalmente para estar bem pessoalmente e vice-versa. Então, é investir Exatamente. em você, no seu conhecimento, na sua qualidade de vida, na qualidade de vida. Né? O dentista, Exatamente. Renato, ele vive muito solitário ainda, sabe? Trancado em quatro paredes, né? E sendo estimulado, um estímulo muito forte no próprio corpo, na E ainda, audição. profissionalmente, eu posso estar errado, tá? Não sou dentista. Mas o que eu vejo sobre o dentista, até si mesmo como outras profissões, é que alguém procura o dentista quando tem um problema. Então já chega lá com uma carga, eu vou dizer assim, ó, negativa, mas não ao pé da letra. Mas o Concordo. dentista está lá para resolver problema de uma forma geral, tá? Não vou, vamos nivelar por cima só para eu não ferir ninguém aí, tá? Então, Não, se mas você você está está lá correto. lidando com alguém que tem um problema, e quando alguém tem um problema de dente, e eu já tive, claro, né? A gente não está feliz, a gente não está confortável, e outra, eu estou te pagando, então resolve o meu problema. E a gente E sabe que o profissional não tem essa obrigação, porque eu tô lá, o profissional do dentista, como outros, está lá para te ajudar, e não simplesmente porque você está pagando, ele vai zerar o seu problema sem que você faça a sua parte. E Né? tem uma outra emoção muito forte que o dentista ele tem que lidar constantemente. E aí, como eu acredito muito em energia, né, Eu que é o também. medo. O medo. As pessoas têm medo do dentista. Então, olha só, quando eu tenho aqui, Renato, uma pessoa deitada e ela está aqui próxima de mim, então fica a cabeça dela aqui no meu plexo solar, uma pessoa que vibra ali no medo, na insegurança, porque a pessoa está ali absolutamente frágil, deitada, com a boca aberta. A boca é um centro de emoções profundas. Exato. Se a gente for lá para a psicanálise, né, de Freud, tudo começa na boca. Então, o quanto de vulnerabilidade nós temos que tratar com aquele paciente. E muitas vezes o Exato. dentista não se atentou para esse detalhe. E esse é o seu diferencial. E olhando, né, no sentido eu vou dizer assim, eu não sou dentista, né, olhando-se no sentido dos alunos que eu tenho, que são dentistas, como os advogados e tudo mais, a carga emocional fica muito pesada.
Porque o paciente pode sair dali feliz ou não. Ou ainda não, talvez se a sessão demore algumas sessões e tudo mais. E isso aí vai acabar influenciando muito, pesando muito nas costas do próprio dentista. Porque aquela informação pode somar com aquilo que ele já tem e transformar aquilo eu vou dizer um peso, mas assim, um desenvolvimento ruim das próprias emoções, né? E aí é sempre o que eu digo, a gente fica bom naquilo que a gente faz com maior frequência. Se você começar a dar mais importância para isso, vai aumentar e você vai ficar bom em achar coisas ruins. E é uma pergunta que pode falar. Não, antes que eu esqueça, uma coisa que você falou aí. Renato, agora eu vou falar da minha experiência como dentista. Quando você não está bem emocionalmente, eu não estou bem, por exemplo, eu não estou no momento da minha vida que eu não estou bem emocionalmente. Tudo que acontece no meu consultório com relação aos pacientes me atinge de tal maneira muito forte. Então, nós temos que lidar com medo, nós temos que lidar com pacientes insatisfeitos, nós temos que lidar com todo tipo de gente, né? Porque nós lidamos com gente. E isso pode ter um impacto emocional muito grande em mim. Mas olha só, exatamente. Ó, a não ser que eu esteja em equilíbrio. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu tenho experiência profunda nisso, porque eu trabalhava com ginástica de academia, personal trainer, então não importa o que eu estivesse sentindo, eu tinha que estar bem para o meu aluno na academia. E era no momento de lazer. Sabe o palhaço do circo? Como é que o palhaço do circo trabalha se não se sentir bem, se não estiver animado? É claro que tem algumas técnicas e tudo mais, que a gente nunca tá, sabe? Nesse momento de lazer, o cara podia simplesmente ir embora. Isso também ia influenciar no meu humor. Mas o que eu tenho assim notado, e o que acontece de verdade, e as pessoas que chegam até mim até falam muito, elas querem uma fórmula mágica. E a gente vai naquilo assim, o que elas querem e o que elas precisam, né? Existe uma fórmula mágica para tudo isso? Nem remédio tira a dor de uma vez só, porque se a gente pensar em um antibiótico, que é o mais potente que a gente tem, ainda precisa ser tomado por um tempo, nas horas certas, regado, senão não funciona, né? Exatamente. Então, o que elas querem e o que elas precisam. E eu sempre explico, porque assim, a nossa vida é feita em ciclos. A gente já sabe. A gente tem momentos bons e a gente tem momentos ruins. Todo mundo tem isso. A diferença é quanto tempo da sua vida você vai gastar com os ciclos bons e com os ciclos ruins. Sabe, eu me perguntava muito assim, e agora todo mundo que quiser fazer esse exercício mental, né? Não precisa falar nada, só pensar. Pensa comigo. Por que às vezes eu me sentia tão de baixo astral e triste e outras pessoas estavam sempre felizes e alegres? Será que o salário delas é muito maior que o meu? Será que eles não têm problema de família? O carro deles nunca quebra? Será que essas pessoas nunca têm problemas? Só eu tenho problema? Percebeu que todo mundo tem o carro que quebra de vez em quando? Todo mundo tem um problema ou outro de família? Todo mundo tem problema. A gente precisa tomar decisões e resolver problemas todos os dias da nossa vida. Todo mundo, inevitavelmente. Principalmente depois que se torna adulto, né? A diferença é o tempo da sua vida que você gasta preso nos problemas, no ciclo dos problemas, fazendo isso ficar maior, e o tempo que você gasta no ciclo do lado bom da sua vida, de positividade. E as pessoas me falam assim, não, mas isso eu já sei, todo mundo fala que eu tenho que ser positivo, eu tenho que pensar positivo, e eu sou positivo, eu penso positivo. Isso aqui está ruim na minha vida, mas vai melhorar, já está melhorando. Sabe, no final tudo dá certo. E se não deu certo ainda é porque não chegou no final. E esse é o erro principal da maioria das pessoas. Eu diria até de todas elas. Olha comigo, você tem que ser positivo na sua vida? Sim, tem que ser positivo. Mas ser positivo não é aceitar os momentos ruins e esperar que eles se resolvam sozinhos. Não é dar valor para os pontos ruins e esperar que esses pontos ruins se resolvam. Deus vai ajudar, que eles vão se resolver sozinhos. Sabe, tem o seu lado para fazer. Se você não fizer o seu lado, Deus também não ajuda. Não tem como a gente ajudar quem não quer ajuda. Concorda? Então, Sim. o ser positivo não é esperar com que a negatividade te conforte. Aí você está se rebaixando a tua qualidade de vida. Está se vitimizando, né? Ser positivo é dar importância a todos os pontos positivos do seu dia que você está deixando passar em branco porque está dando mais importância para o que é negativo. E se eu te fizer uma pergunta, é muito fácil a gente exemplificar isso.
Olha só, pensa no dia de ontem. O que de positivo aconteceu no seu dia ontem? A primeira resposta que vem são os pontos negativos. O pneu furou, atrasei no serviço, sei lá, um procedimento no consultório que não deu certo, enfim, sabe? Então a gente fala assim, poxa, e será que é dessa forma mesmo? Mas a gente fica tanto tempo preso no que é ruim, no que não está dando certo, que a gente não se dá conta de dar mais valor para o que de bom aconteceu. Percebeu que tantas coisas boas no seu dia aconteceram e você nem está se lembrando? E a minha pergunta foi, o que de bom aconteceu ontem no seu dia? As pessoas, às vezes, elas pensam que ser positivo é se acostumar com o que de ruim está acontecendo, porque aquilo vai melhorar. E não é dessa forma. Ser positivo é começar a prestar atenção e dar mais valor para o que de bom já está acontecendo na sua vida. Gastar mais tempo com o ciclo positivo do que se ficar preso no ciclo negativo. E aí é aquela história, né? Uma crítica acaba com 10 elogios. Sim, Uma única coisa ruim no seu dia acaba com muitas outras coisas boas e positivas que você está deixando passar em branco e perdendo esses momentos da sua vida para que você fique preso no que é ruim. E como eu sempre digo, a gente fica bom naquilo que a gente faz com mais frequência. As pessoas ficam procurando coisas ruins não para se vitimizarem só, mas para começar a explicar o porquê não conseguem, não são capazes, não precisam daquilo, e tentando explicar para outras pessoas, elas estão se convencendo de que tudo bem pegar uma coisa que elas não conseguem fazer e colocar outra atividade em cima. Ah, não, aquilo eu tive que parar porque outra coisa mais importante está acontecendo na minha vida. Está faltando organização na sua vida. E essa organização está sendo puxada pela tua parte emocional que está sendo construída de uma forma negativa. E aí você vai ficando bom em criar sentimentos que vão gerar ansiedade, mesmo sem saber. Ninguém nasce ansioso. As pessoas têm uma preocupação ou outra, que vai ficando bom naquilo e vai aumentando, que de tanto você ficar preocupado com aquilo vai ficando maior, e chega uma hora que você começa a tomar um remédio. Aí você começa a tomar remédio para dormir, para dor de cabeça, para dor nas costas, para dor na barriga, para dor no estômago de tanto tomar remédio, sabe? Você está, na verdade, arrancando as folhas da árvore, enquanto você devia estar tratando o tronco dessa árvore. Percebe que esses sintomas de ansiedade são gerados sem que a gente perceba? E qual é o caminho que a gente faz para se livrar disso tudo? Construindo bons sentimentos, é o mesmo caminho, mas reverso. E fazendo aquilo, praticando aquilo sempre, para que a gente fique bom naquilo. E não em gerar mais ansiedade mesmo sem saber. Fica assim meio confuso explicar muito por cima, mas isso tem funcionado muito bem, né? Eu tenho tido muitas respostas positivas disso aí, de todo esse desenvolvimento do trabalho. e eu sempre falo, Renato, um pouco do que você está falando, a gente trabalha no nosso programa, né? A gente tem um programa chamado Dentro do Consultório, Fora do Quadrado, onde a gente trabalha muito a mentalidade, né? E a gente trabalha também as emoções. E por quê? Porque eu acredito que tudo, a base de tudo, tanto do que é bom, do que é ruim, né, dos seus resultados positivos ou negativos, eles vêm a partir das emoções que você sente, a partir de coisas que você viu, como você começou dizendo, viu, ouviu, interpretou, achou que era assim, porque nem sempre foi assim, é como Exato. você interpretou, né? E aí você vai construindo aquilo ali e isso vai refletindo na sua vida pessoal e na sua vida profissional e nos seus resultados. E Olha aí só, você fala, quer conhecer um pouco mais sobre você mesmo? A gente, né, a psicologia diz que a gente é o reflexo da influência das 5 pessoas mais próximas da gente. Olha só, ponto principal. Então, se você quiser saber como as pessoas te veem, o que as pessoas entendem sobre você, pega aí as 5 ou 10 pessoas mais próximas de você e avalia elas. Como é que você vê essas pessoas? Porque você é o reflexo dela. Mas do mesmo jeito que um gordo não se vê engordando porque tá com ele mesmo todo dia, né? As pessoas que mais reparam são aquelas que não estão com a gente. Então, outras pessoas são capazes de ver a sua mudança e não você. Quer entender como são os seus sentimentos? Pega lá as 10 pessoas mais próximas de você, que seja no âmbito familiar, no âmbito social e no âmbito profissional, e avalia como elas são, o que elas fazem, como elas como agem. elas pensam, né? Você vai ter como elas pensam. Você vai ter uma informação prévia sobre você mesmo.
E olha o que eu digo, da mesma forma que você é a junção das 5 ou 10 pessoas mais próximas de você, você também vai ser uma das 5 ou 10 pessoas mais próximas de alguém. Entendeu? Agora, por que às vezes as pessoas não querem ficar perto de você ou querem muito ficar perto de você? Porque a tua influência, o teu humor pode fazer com que elas se sintam bem ou não. Percebeu? Então, se você quiser saber como as pessoas te enxergam e não como você se vê, né? Já viu aquela imagem do gordinho que se olha no espelho e vê um cara todo fortão? Né? Às vezes a gente acha que a nossa expectativa está alinhada com a nossa realidade. E nem sempre está. Então, olha quem são as pessoas mais próximas de você. E entenda qual é a influência que você gera em outras pessoas. E por que eu estou falando isso? Vamos falar com um dentista agora. Me corrija se eu estiver errado, tá? As pessoas que procuram dentista são pessoas, nem sempre, de opiniões formadas. Por duas maneiras. Ou elas podem estar passando por uma transformação, já são adultas e são influenciáveis pelo sentimento de outras pessoas, ou ainda são crianças, né? Os pediatras aí, que estão lidando com crianças que podem ter, daí para frente, uma aceitação até o próprio dentista ou odiar dentista para o resto da vida. Sim. Percebe que o humor, o fim da linha lá, o humor, passando por sentimentos, por toda a interpretação que eu disse, vai refletir lá na frente na vida de alguém? E talvez isso, e não a tua habilidade de dentista profissional da faculdade, mas talvez isso vai dizer se você é um bom dentista ou não. Parou para pensar que um bom dentista não é só o cara que aprendeu tudo na faculdade, tem habilidade manual, enfim, outros adjetivos aí que eu não sou da profissão, tá? Mas esse lado emocional pesa muito e decide quem vai ser bom ou não. Total. Eu assino embaixo. Bota aí que eu vou assinar embaixo. Eu sempre digo isso, sabe? Os dentistas, eles continuam se preocupando muito apenas com as questões técnicas. E hoje, mais do que nunca, as questões emocionais são importantíssimas. Aquela pessoa que lhe procura, ela vem insegura, ela vem com medo, ela vem com experiências ruins anteriores. Né? Ela traz uma carga ali. E chega para você precisando de mais coisas, não apenas dos seus resultados técnicos, mas de outras coisas que você, às vezes, não está preparado em dar. Exato, às vezes acredita que só melhorando o lado técnico, aprendendo a fazer a melhor obturação, eu não sei, restauração, enfim, ser possível. E, na verdade, o que as pessoas querem é só alguém que sente lá, sentar na cadeira de algum dentista, e o dentista fala assim, olha, tá tudo bem, vai ficar bom, vai ficar perfeito, vai dar legal, vai ficar tudo certo, enfim, né, entre outras coisas. Eu acho até que o boca a boca, né, a propaganda orgânica que a gente fala, né, o boca a boca é muito maior do que qualquer nota que você tenha tirado na faculdade. E eu falo isso porque eu tenho muitos alunos dentistas, advogados, médicos, e isso reflete, porque, né, além disso tudo, né, eu tenho pessoas de mais idade aqui na família, e meu pai é um desses, né? E ele fala assim, se alguém chega para ele e fala assim, poxa, fui no médico tal e ele falou que para emagrecer ou que para dormir melhor, sabe? O boca a boca tem muita influência. E esse boca a boca ele não está avaliando a qualidade técnica do médico. Ele não está avaliando onde que o médico estudou. Ele está só avaliando a atenção que o médico deu para quem quer que esteja refletindo isso dali para frente. Né? Exatamente. Então, a parte emocional de cada pessoa, ela vem antes e abrange qualquer profissão, principalmente se for uma profissão que está trabalhando com... olha só, eu vou falar uma palavra aqui leiga agora, né? Com o problema dos outros, tá? Com resolver o problema dos outros. E pior, né? O cara que acha que só porque ele está pagando, você é obrigado a resolver, e aí, como é que fica? Percebe esse contraponto, né? Meu querido, olha só, nós já estamos aqui, já finalizando a nossa live. Foi uma conversa fantástica. A gente poderia ficar aqui falando a manhã inteira, porque é um assunto muito bom. É muito bom, eu gosto muito disso. A gente pode marcar depois uma nova live, né? Depois a gente vai marcar lá no canal do Renato para a gente conversar. E aí todos vocês vão para lá. Quem não conhece ainda o canal do Renato, passa a seguir, né? Renato.meca, né, Renato? Fala aí. Isso, Meca com 2 Cs. Meca eu queria com 2 convidar Cs. todo mundo, né, para que viesse conhecer o meu trabalho. Aqui no meu canal do Instagram já tem muito conteúdo postado lá, tem muitas pessoas falando da transformação que tiveram na vida delas, você pode ver.
E eu queria fazer um convite, né, para que viesse participar das minhas aulas ao vivo também, né, que acontecem à noite, geralmente aqui pelo Instagram, e Que participar. horas que ela é, Renato? Geralmente eu entro às 20 horas e 21 minutos. 20 Que a horas e gente 21 minutos. 20 horas e 21 minutos, tá? Mas sempre tem uma programação que eu posto lá, com os horários certinhos e tudo mais. E venham conhecer, tá? No final do mês agora eu vou liberar um curso gratuito sobre como entender e interpretar esse lado emocional, né? E possivelmente em breve a gente vai ter abertura de mais uma turma de mentoria rodando por aí. Essas mentorias elas acontecem individualmente comigo e esse fato de ser individual preserva o lado individual de cada um realmente, porque você não precisa tentar explicar aquilo que você não sente e muito menos ficar preocupado em ser banalizado tentando explicar aquilo que está sentindo por outras pessoas que dizem que isso é bobeira, besteira, enfim. Tá? Então, fica um convite aí para todo mundo. Olha aí, a Audrey já falou, 20 e 21, ó. 20 e 21. Faz sentido, né? 20 e 21. Inclusive hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Então, todos vocês estão convidados. Renato, eu queria lhe agradecer enormemente. Gratidão imensa por você ter compartilhado aqui com a gente a sua história, os teus pensamentos, o teu trabalho. E eu sempre deixo que o convidado ele finalize com uma frase, com um pensamento, com alguma coisa, com uma palavra. Eu queria que você finalizasse essa nossa live de hoje, dizendo alguma coisa, alguma mensagem aí para os nossos colegas dentistas. E gratidão imensa, porque foi fantástico tudo isso que você trouxe aqui para a gente hoje. Que bom, obrigado. Né? Primeiro, gostaria de te agradecer pela oportunidade, pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com você e com a tua audiência. E uma frase que eu tenho muito no coração, né, é uma frase que diz assim: comece sendo você mesmo a mudança que você gostaria de ver no mundo. E eu sempre uso essa técnica do pensamento reverso. Como eu disse, né, que se você é muito fácil a gente avaliar outras pessoas, mas é muito difícil a gente se autoavaliar frente a outras pessoas. Então, talvez aquela mudança que você está esperando, que você gostaria de receber, ela só vai chegar se você mudar alguma coisa dentro de você mesmo para poder fazer parte, pertencer àquele ambiente. Sabe? Como se a gente pudesse trocar um chip mental ou até mesmo emocional para a gente poder pertencer a um lugar melhor. Esse lugar melhor depende só de cada um alcançar isso. Da mesma forma que talvez o lugar que você esteja hoje não seja confortável, você buscou por ele e você escolheu isso. Né? O meu trabalho é poder te ajudar a chegar num lugar diferente, melhor e mais confortável, onde você possa ser literalmente uma rosa e se destacar. Não importa onde esteja, seu destaque frente a outras pessoas, sendo um ponto de referência. E aí sim você vai ver as pessoas olhando para você com estrelinha nos olhos, né? Sendo um ponto de referência, não só profissional, mas pessoal, e por aí a gente vai. Um grande abraço a todo mundo. Fica o convite, então.